E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Na paz do Senhor Jesus? Desejo que tudo te vai bem, que vocês tenham saúde, assim como o bem-estar da tua alma. Permita-me compartilhar uma palavra bem rápida, bem resumida ao teu coração, nessa série Repartindo o Pão, diante do contexto da palavra do Senhor que nos diz que o Senhor Jesus ele falou que o nosso Pai nos dá o verdadeiro pão do céu. Quem sabe você precisa comer desse pão e beber dessa água. Uma água que quando ele estava diante da mulher samaritana, ele lhe disse que se ela bebesse da água que ele lhe desse, ela nunca mais tornaria a ter sede. E esta água jorraria para a vida eterna. A reflexão de uma palavra que eu quero meditar com vocês hoje é em Salmo 119. Diante desse salmo, no versos 65 ao 72, eu vou ler apenas o verso 68, que vai dizer: Tu és bom e fazes somente o bem, ensina-me os teus decretos. Em outras traduções vai dizer: Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. A pergunta diante dessa reflexão dessa palavra e a temática é bom para você? Diante dessa pergunta, trazendo um contexto secular, de qualquer coisa que seja, o chocolate amargo, possivelmente, se você for fazer uma pesquisa aí, chocolate amargo é bom para você? E é bem verdade que, diante dessa pergunta, você vai conseguir vários resultados, alguns bons, outros ruins. E para se fazer a mesma com qualquer coisa ou outro produto alimentício, leite é bom para você? Café é bom para você? O arroz é bom para você? Existe uma variedade de imensas de respostas, né, para esta pergunta. E a questão é que você deve ter a consciência de que a pesquisa pode não ser boa, não é verdade? E pode lhe dar uma imensa dor de cabeça. Diante da proporção da pesquisa em si, nós temos que ter muito cuidado. Só que em meio a esse contexto, mas se você está buscando algo que seja todo o tempo 100% bom para você, podemos recomendar a palavra de Deus. Descubra o que ela é capaz de fazer na vida do seguidor que está buscando edificar um relacionamento com Deus. Estou passando aqui para resumir, para mim não me alongar muito. E a primeira é poder mantê-lo puro, diante do Salmo 119 ainda, dentro de todo esse Salmo, do versos 9 ao 11, abençoar, Lucas 11, 28, conceder luz e entendimento, do Salmo 119, trazendo esse contexto, verso 130, e poder ajudá-la a crescer espiritualmente, 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Resumindo tudo isso, nós podemos observar, diante do contexto do Salmo ainda 45, verso 9, que Deus é bom, o Senhor é bom para todos, diz esse verso. E podemos concluir como são doces suas palavras e são mais doces que o mel, no Salmo 119 ainda, no verso 103. E a palavra de Deus é a única base sólida para a vida. Só que, diante dessa pergunta, é bom para você? Resumindo uma pergunta de Jesus para os seus discípulos, diante de Mateus 16, ele vai dizer: o que dizem o homem a respeito do Filho do Homem? E diante dessa mesma pergunta,
nós vamos ver que há várias respostas. Um diz quem é um profeta, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias. Resumindo para você, só que em meio a muitas opiniões e ao que muitos dizem, o que vocês dizem? E vós, que dizes que eu sou? Entenda que você tem que buscar saber de fato do que os outros dizem é verdade. Porque normalmente costumamos possivelmente não buscar de fato do que é, se deixamos se levar simplesmente porque os outros estão dizendo que é. Dessa mesma questão, questionou Nicodemos diante do João capítulo 7, no verso 50, versículo 50 e 51, para resumir, diante do questionamento, dizendo que por ele não guardar a lei, essa geração é maldita. Aí Nicodemos, um daqueles que foi ter com Jesus à noite, vai dizer: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Como é que a gente vai condenar algo sem antes ouvir ou ter conhecimento de que faz? Nicodemos faz essa pergunta aos doutores da lei. E eles vão se questionarem: porventura tu também da Galileia? E examinas e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então nós precisamos primeiro ouvir e conhecer, antes de criticarmos, antes de fazermos uma análise ou um julgamento. Resumindo tudo isso aqui, e Jesus vai, e diante dessa pergunta, voltando ao contexto, Simão Pedro vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Diante dessa pergunta, Jesus vai virar para o seu discípulo agora e vai dizer: não foi a carne, nem foi o sangue. Ou seja, não foi de uma cultura, não foi por ouvir falar, não foi pelos que disseram, mas foi pelo que o Pai me revelou. Porque diante dessa pergunta, Jesus vai dizer: não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. E diante dessa revelação do céu para a vida acerca da pessoa de Jesus, diz o texto que então digo-vos que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda que agora Deus está dando a Pedro, ou a Simão Barjonas, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, que agora tu serás Pedro, não trazendo muito ao contexto em si, mas Deus está revelando agora a ele acerca daquilo que Deus tem sobre a vida dele, acerca do real propósito que Deus tem sobre a vida dele. Você bem conhecedor sabe que na verdade Pedro, ou pedra pequena em si, está sendo edificado sobre Cristo, sobre a rocha. E todos aqueles que estão edificados sobre ela, as portas do inferno não prevalecerão. Então, para resumir tudo isso, não é o que você sabe, mas é o que você pratica. A questão é que quando a Bíblia diz que um jovem rico, e diante desse jovem rico, ou o doutor da lei, ou um príncipe da lei,
ele, diante de Mateus capítulo 19, versículo 16 ao versículo 20, ele vai chegar até Jesus e lhe dizer: bom mestre. A pergunta da temática é bom para você? E diante dessa afirmação, bom mestre, Jesus vai lhe responder, só que a pergunta do doutor da lei é: o que porventura, o que se queres, porém, entrar na vida, guarda o mandamento. O que deveria ele fazer para herdar a vida eterna? Só que o interessante, para resumir isso aqui, porque já a hora já se foi, eu tenho que correr agora, é em Lucas capítulo 10, diante desse mesmo contexto do verso 25, que a pergunta a Jesus a ele é: e ele disse, o que está escrito na lei e como lês? O que está escrito e como lês? E ele vai afirmar, por sendo doutor da lei, que queria ele experimentar, e diante dessa afirmação ele vai dizer que desde a mocidade, desde menino, observava ou guardava a lei. Então, diante dessa afirmação, ele vai dizer: falta-te ainda alguma coisa. Por quê? Não é o que você sabe, é o que você pratica. E para resumir isso aqui, nos diz o texto que em Marcos vai confrontá-lo, contrariá-lo, diante dessa afirmação de Jesus. Mas entenda, no verso 21 ainda de Marcos, Jesus olhando para ele, o amor, ele disse, Jesus olhando para ele com amor, ele disse: falta-te alguma coisa. E com esta palavra, para me resumir isso tudo, é que diante de tudo que você observa, diante de tudo que você porventura sabe, desde a mocidade, se você, a pergunta é bom para você? Para resumir, é o que os outros dizem, mas o que você diz a respeito disso? Eu quero resumir isso aqui para encerrar e fechar agora, é que diante do contexto de Davi, para resumir e acabar aqui, é que Davi pega isso, quando ele veste aquela armadura de Saul, coloca sobre ele não consegue dar nenhum passo, diz o texto, porque ele nunca havia experimentado. Cuidado com aquilo que você tem tentado experimentar, mas analise e observe se isso tem te pedido de andar, se isso tem te pedido de caminhar, se isso tem te impedido de ir avante. Se isso tem te impedido, tira da tua vida. Não continue carregando isso. Não continue andando com isso. Então, tira e seja quem você é. Use o que você sabe. Faça o que você sabe. E o contexto de tudo aquilo, Davi vai pegar então seu alforje, 6 pedras do ribeiro, e vai de encontro àquela batalha e vai ser vitorioso, tá bom? Que Deus lhe abençoe poderosamente. Não deixa de se inscrever, de dar o seu like. Diante dessa pergunta, é bom para você? E a palavra de Deus é
única base sólida para a vida. Se é bom para você, compartilhe, se inscreva, seja um cooperador, um patrocinador dessa série Repartindo Pão. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Amém.